Olá meninas, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Gente, eu tô gravando aqui hoje, é uma quinta-feira, eu tô aqui no meu estúdio e hoje é um dia que tá tendo bastante movimento aqui. Então pode ser que um barulhinho às vezes interfira aqui no vídeo, tá? Mas em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de distração que não vai te deixar prestar atenção nesse vídeo. Gente, vocês acreditam que eu já tentei gravar esse vídeo umas 5 vezes? Vocês acreditam nisso? Gente, eu tive que jejuar esses dias para esse vídeo conseguir sair. Porque todas as vezes que eu tentei gravar, alguma coisa aconteceu. O meu celular, ou ele apagou o vídeo, ou aconteceu alguma coisa. Foi 5 vezes eu tentei gravar já, umas 5 vezes eu acho. E agora eu tô gravando de novo, em nome de Jesus, dessa vez vai sair. Eu creio que tem respostas aqui para pessoas, e é por isso que o diabo ele estava se levantando tanto para que esse vídeo não saísse. Mas nós temos um Deus que não entra em nenhuma batalha para perder. As batalhas que ele entra já são ganhas, né? Então aqui estou eu em nome de Jesus. Gente, a ideia desse vídeo veio, acho que faz umas 2 semanas eu estava indo para minha casa e eu passei na frente de um prédio que eles estão construindo aqui e eles estão fazendo uns predinhos da CDHU aqui, né, para liberar casa. E aí o prédio está sendo construído e em volta do prédio tem um tapume, que é tipo uma proteção de segurança, né, para proteger aquela obra, tanto quem passa fora quanto quem passa dentro. E foi ali, naquele tapume, que o Senhor começou a ministrar no meu coração. Vocês acreditam? Deus fala comigo de uma forma muito diferente. A palavra base para esse vídeo de hoje é Eclesiastes 3. Existe um tempo determinado para todas as coisas. A primeira coisa que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que talvez seja uma resposta de Deus para você, é que muitas das vezes o Senhor ele vai permitir certos tapumes em volta da nossa vida para nos guardar, para nos proteger de certas coisas que a gente não enxerga. Gente, às vezes o Espírito Santo ele está fazendo na nossa vida um processo de cura, de libertação tão grande de nós mesmas. E não falo só libertação de bebida, de droga, não estou falando só disso não. Eu tô falando de libertação interna mesmo, de ser quem a gente sempre foi para quem Ele quer que a gente seja. E nesse processo de libertação, muitas das vezes a gente é muito moído, muito massacrado. E nessas horas, a gente acaba expelindo aquilo que a gente tem, né? Igual uma panela de pressão, quando você coloca lá a batata lá dentro, o que acontece? Ela amolece, né? Porque dentro da pressão você mostra quem você verdadeiramente é. E às vezes a gente tá ali naquele processo de ser amassado barro e sai pra fora quem a gente é. A pessoa que xinga todo mundo, às vezes a pessoa fica nervosa por causa de pouca coisa, às vezes a pessoa que fala que não deveria, né? Às vezes a pessoa que é machucada, ferida. E nesses processos aí, o Senhor ele sabe que se ele deixar talvez fulano ou ciclano ficar na nossa vida, num tempo que não é pra ficar, a gente vai mais machucar do que curar. Então, talvez hoje você esteja com um tapume, né, espiritual na sua vida. Talvez hoje o Senhor ele tenha cercado a sua vida e ele falou assim, ó, eu tirei fulano, ciclano e beltrano da sua vida, porque eu estou te afastando dessas pessoas, porque eu tenho um tratar com você. E o Senhor ele tira, gente. Ele tira, eu já passei processos da minha vida, da qual o Senhor ele me deixou sozinha mesmo, sozinha. E eu queria tanto naquela época ter uma amiga, eu queria tanto ter um ombro para chorar, eu queria tanto ter alguém que eu pudesse conversar, sabe? Talvez você esteja assim agora. E eu me lembro que o Senhor ele falava para mim, não é tempo de chorar no ombro de ninguém, é tempo de chorar para mim. E foi um processo muito dolorido, mas da qual o Senhor me curou muito na questão de ter a aprovação das pessoas. Eu vivi ali momentos com Deus, nesse processo que o Senhor fez isso comigo, que eu vi Deus se revelando para mim de formas que eu nunca imaginaria que aquilo iria acontecer. Gente, eu tive um processo que eu tive meu filho, a terceira gestação, perdão, eu tenho minha filha de 15, que foi o Gael. E a gente estava morando longe da minha mãe, a gente morava num bairro bem longe e a minha mãe mora em outro, né? Era 2 extremos. E aí a minha mãe não conseguia ir me ajudar. Ela ia só às vezes, então eu passei praticamente assim o processo do puerpério sozinha com meu esposo. Só que aí a gente já tinha minha filha, a gente tinha os gêmeos tinham um ano e pouquinho, e o Gael tinha acabado de nascer.
meu marido desempregado, eu sem trabalhar, porque a nossa renda só vinha da minha empresa, e nessa época a gente pagava aluguel, a gente, né, paga ainda até hoje, nessa época a gente pagava um aluguel lá no centro, e a gente ficou muito apertado assim, a ponto de a gente ficar vários dias comendo só arroz e feijão e não ter nada em casa. E eu me lembro que nessa época o Senhor usou uma pessoa ou outra assim para dar estender um pouquinho a mão, mas a gente passou muita coisa sozinho mesmo, né? Até a minha mãe, parece que Deus impediu que ela fosse lá, porque Deus tinha que me tratar. E eu me lembro de um dia que o Espírito Santo ele mostrou para mim assim, ó, uma roda de fogo em volta da minha casa, e o Senhor falou assim para mim: eu cerquei a sua casa e eu impedi todos de chegarem. E o Senhor ainda falou assim para mim: eu não quero que você guarde mágoa no coração, porque eu queria que fulano ou ciclano estivesse perto de mim, mas não era tempo de estar, era tempo de eu passar aquilo ali com o meu Deus e conhecer o Jeová Jiré, que do jeito que eu conhecia eu não conheceria. E eu me lembro de um dia que eu estava sentada, né, e a gente estava assim, muitos dias a gente muito apertado. E eu falei assim, né, porque eu não gostava muito de comer frango, né? Eu peguei e falei assim, deixa eu só desligar aqui que o meu marido tá me ligando. Eu peguei e falei assim: Senhor, eu queria tanto, Senhor, não aguento mais comer arroz e feijão. Senhor, eu queria tanto comer um frango, Senhor, nem que fosse frango, eu queria agora, porque hoje em dia eu gosto, mas na época eu não sei porque eu não gostava. Gente, eu juro pra vocês, eu acabei de orar. Um rapaz da igreja ligou e falou assim: Esther, você tá na sua casa? Aí eu falei: tô em casa. Aí ele falou assim: pede pro seu esposo descer aqui, eu desce você, que era um sobrado, né? Aí eu falei: tá bom. Aí meu esposo foi e desceu. Gente, eu juro pra vocês, eu tinha acabado de orar, a gente não tinha dinheiro pra nada. Eu tinha pegado um dinheiro naquele dia, só que eu tinha que pagar uma conta, eu acho que era até o aluguel. Eu não lembro o que era uma coisa que eu tinha que fazer. E eu passei, né, eu peguei esse dinheiro e fui direto para pagar o que eu tinha que pagar. E eu passei na frente de uma loja de chocolate e eu tinha visto um alfajor. E eu gosto de alfajor, eu quis comprar, mas eu falei: se eu comprar, eu vou desinteirar o dinheiro, eu não posso. E aquele rapaz, quando ele foi na porta de casa, meu marido chegou com 4 sacolas cheia de frango, tinha muito frango. Eu não me lembro, eu acho que ele ainda levou algumas coisas para as crianças, bolacha, alguma coisa assim para as crianças, eu não lembro. Mas dentro tinha 2 alfajor. E ele falou assim: eu me lembrei de você quando eu vi, e o Espírito Santo pediu para que eu trouxesse aqui. Só que não tinha como esse rapaz saber o que eu estava passando, porque eu sempre fui uma pessoa que eu passo as coisas e eu converso mais com a minha mãe, né? Ou com alguém que eu confio, mas não era de ficar contando. Então as pessoas na igreja não sabiam do que a gente estava passando, mas Deus sabia. Mas isso só aconteceu porque Deus ele mostrou para mim que ele se preocupava até com os mínimos detalhes de que eu achava que ele não se preocupava, como por exemplo um alfajor, um frango de mistura, sabe? Ele não precisava fazer, mas ele fez. Então, às vezes pode ser que hoje você esteja aí passando por um processo na sua vida da qual o Senhor ele tá sabe, um tapume mesmo, um tapume espiritual, impedindo outras pessoas de chegar na sua vida. E você fica se perguntando: por que eu tô passando por isso? Mas é um processo do qual o Senhor ele quer se revelar para você. Eu me lembro de um dia, gente, que o Senhor falou assim para mim: por que você quer estar com pessoas quando eu, o próprio Deus, eu quero estar com você? Deus queria ter um particular comigo. Eu me lembro que foram dias muito difíceis, de muito sofrimento, porque a minha cesárea era muito recente, eu sentia muita dor. O meu peito deu íngua embaixo do meu braço, eu sofria muito de dor, eu estava tendo muita dor na hora de urinar, porque a cesárea foi muito recente, meu esposo tinha que fazer tudo, eu mal conseguia andar. Gente, foi um processo muito difícil. Que, olha, quando você tá ali impossibilitado ou doente, você dá valor para sua saúde, sabe? Porque foi muito difícil, mas depois que esse processo passou, foi um processo onde Deus me curou muito, inclusive na época da dependência da minha mãe, porque Deus me tirou daqui do bairro e eu sempre fui muito dependente dela, sabe? Pra tudo, emocionalmente, tudo. Não que hoje eu não seja, né? Que eu sempre que eu posso tô perto da minha mãe. Mas eu precisava ser arrancada, sabe? O Senhor precisava tirar essa dependência. E foi debaixo de um processo difícil. Outro processo também, outra coisa que o Espírito Santo ministrou meu coração quando eu vi o tapume, foi que o tapume muitas das vezes ele vai impedir que um projeto seja exposto antes do tempo, né? Porque se você pega aí nessa construção que você está fazendo da sua vida, às vezes você expõe antes do tempo algo que Deus está fazendo, pode ser que seja abortado e aquele processo nem seja gerado, né? Porque
Quantas vezes não, perdão, a gente olha para uma grávida, a gente vê ela ali com o bebê dentro, o bebê ele não pode nascer antes de 9 meses, porque se ele nascer antes do tempo certo, pode ser que ele tenha algumas complicações. E às vezes o Senhor ele coloca ali uma proteção em volta da nossa vida, ele nos impede de chegar pessoas ou pessoas chegarem em nós, ele tira pessoas da nossa vida porque ele está gerando algo que precisa nascer, mas ele quer que nasça perfeito. Sabe, talvez hoje você possa ter o seu negócio ou até mesmo o seu serviço, sabe, você olhar e falar, nossa Deus, eu queria tanto que o Senhor aumentasse esse negócio, eu queria ganhar mais, eu queria que o Senhor me mostrasse para as pessoas, eu queria ser relevante, ou por que eu não consigo subir de cargo nesse serviço? Parece que as coisas para mim não dão certo, mas o Senhor sabe que se Ele expor antes do tempo, aquilo que Ele está trabalhando no seu interior vai ser roubado de você. E mais uma vez, talvez o diabo ele vá conseguir repetir um ciclo que há anos aí, ó, há muitos anos, ele já vem fazendo na sua família e o Senhor te chamou para quebrar. E por o Senhor ter te chamado para quebrar, às vezes, ciclos, sabe? Eu acredito muito, sim, em maldição hereditária, eu acredito nisso, eu acredito em crenças que nos limitam, né? Porque eu faço terapia com a psicanalista e eu vejo a quantidade de coisas que eu olho assim, muitas das vezes, com óculos embaçado. Que o Senhor ele precisa limpar para mim conseguir ter a visão correta, enxergar da forma que Ele quer, para que eu seja verdadeiramente curada. Então, quando o Senhor ele nos chama para esse processo de quebrar essas maldições, de quebrar esses processos que nós estamos passando, é aí nesse processo que nós vamos ser quebrados, talvez um pouco a mais do que os outros. Talvez você vai ser um pouco mais apertada, talvez você vai ser um pouco mais isolada, talvez você vai ser um pouco mais rejeitada do que as outras pessoas, porque o Senhor te chamou para quebrar certas coisas dentro da sua casa. Olha, tem pessoas aqui que Deus te chamou para quebrar o ciclo de prostituição dentro da sua casa. Deus te chamou para quebrar o ciclo da bebida dentro da sua casa. Deus te chamou para quebrar o ciclo do divórcio dentro da sua casa, sabe? Da falta de dinheiro dentro da sua casa. Deus te chamou para quebrar o ciclo de maldição, de rejeição, de inferioridade dentro da sua casa. Deus te chamou para isso. Sabe, às vezes a gente olha e fala assim, alguém chega e fala, olha, Deus tem uma grande obra na sua vida. A gente acha, nossa, você é famoso, virou uma Camila Barros da vida. Não que seja errado, né? Que glória a Deus por isso. Quanto mais alto, mais de gente fala. Mas às vezes não é isso que Deus está querendo dizer. Às vezes Deus está olhando para nós falando assim, ó, olha, você está vendo esse passado aqui, isso aqui que tem se perpetuado, se perpetuou no seu avô, se perpetuou na sua mãe, se perpetuou no seu bisavô, eu não quero mais. Eu não quero. Gente, eu tenho mulheres que eu converso que eu vejo que é um ciclo assim, ó, familiar. Ninguém na família é feliz no casamento. A tia separou, a fulana separou, a prima separou, ninguém. O diabo ele destrói todos os casamentos. E quando essa pessoa ela decide se posicionar para pegar e falar, não, vai parar em mim, dos meus filhos para frente vai ser diferente. O diabo é onde ele se levanta. Mas ele se levanta para cair. Porque o Deus que a gente serve, ele é maior. E eu creio de verdade, em nome de Jesus, que Deus está permitindo que eu faça esse vídeo hoje para chegar com uma resposta para você. Porque o diabo, ele estava aí jogando na sua cabeça que Deus não te ama. O diabo, ele estava falando para você de que Deus te esqueceu. O diabo, ele estava falando para você que Deus quer que você sofra. Às vezes, gente, veio a frase assim, ó, desse jeito na cabeça assim, ó, você nasceu só para sofrer. Por que você continua servindo esse Deus? Porque isso aí são mentiras de Satanás. São mentiras de Satanás. Por quê? Porque ele sabe que nós servimos um Deus, gente. Um Deus que é maravilhoso. Um Deus que muitas das vezes vai nos permitir passar por processo. Porque lá na frente, esses processos serão cura para outras pessoas. Se eu não tivesse passado aquilo lá atrás, eu teria um testemunho para contar aqui hoje? Talvez você possa estar se ouvindo e estar se vendo na minha situação. E você está olhando e falando, não existe esperança para mim, porque ela passou por isso e ela venceu. Então, às vezes, esse processo que hoje você está passando, eu não acho nem às vezes, eu tenho certeza do que eu estou falando aqui, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Esse processo que você está passando, ele vai cooperar para a sua vitória, para o seu bem lá na frente. É um processo. Em nome de Jesus, não deixe mais o inimigo lançar na sua mente que porque Deus está te escondendo, ele te esqueceu. Porque às vezes, gente, ser escondida por Deus é um presente. Às vezes ser escondida por Deus é um presente, porque a exposição, ela traz junto com ela muitas responsabilidades, muitos males.
E a gente tem que estar estruturado para conseguir ser exposto por Deus na hora certa. Então, às vezes, você está com um tapume, te escondendo de pessoas, de situações, de serviço, às vezes de clientes, e você não entende por quê. E você fala, meu Deus, parece que só comigo que acontece isso. Deus está te preparando. Existem várias pessoas passando um processo parecido com o seu. Só que você tem que botar uma coisa na sua cabeça. Eu estou sendo preparada para ver o cumprimento da promessa. E olha, eu quero declarar em nome de Jesus, da minha e na sua vida, que os nossos olhos não vão se fechar enquanto a promessa de Deus não se cumprir. Porque a promessa de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Se Deus tem uma promessa, Ele vai cumprir, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Mas antes, Ele vai permitir o processo para te aperfeiçoar. Quando o diabo vir com as mentirinhas dele na sua cabeça, falando as coisas, você vai virar para ele e vai falar, olha que meu filho está repreendido. Não sou esquecida não, querido. Muito pelo contrário, eu sou tão amada que eu estou sendo processada. Você já viu como faz um perfume? Gente, perfume tem o Del Perfume, tem o perfume mesmo e tem a essência, não tem a essência mesmo do perfume? A essência ela é muito mais cara. Essa é a essência, minha querida. Essa é a essência. Você ainda vai trazer um bom cheiro para muita gente, para a vida de muitas pessoas. Você é uma essência caríssima. Sabe que as pessoas olham e falam assim, nossa, essa essência aqui é 10 mil reais. É você, é você. O Senhor está preparando para que Ele possa, no tempo certo, te mostrar. Você é uma pérola, uma joia rara de Deus. Você é alguém da qual Deus separou para mudar o destino da sua casa. Você é o Josué da sua casa. Bota isso na sua cabeça. Você é o Josué da sua casa. Por isso que o diabo ele se levanta tanto contra a sua vida, porque ele sabe que grandes coisas tem o Senhor para a sua casa. Grandes coisas tem o Senhor para o seu casamento, para os seus filhos, para os seus netos. Você pode ser aquela mulher que um dia o seu neto vai olhar e vai falar assim, porque eu tenho uma avó assim, né? Que eu olho e falo assim, não, a minha avó foi uma mulher de Deus. Ela se levantou e ela mudou a herança familiar e espiritual da família dela. O dia que minha avó faleceu, no enterro dela, eu só conseguia ver o quanto Deus é fiel. Uma família inteira que hoje conhece Jesus, pastora, missionários, louvores, pessoas que trabalham com louvor, várias pessoas que hoje estão assim na obra, sabe? Integralmente, porque uma mulher se posicionou. E você vai ser essa mulher na sua casa, eu profetizo em nome de Jesus. Então, não desista, não ache que você está sendo esquecida. Quando você passar na frente do tapume de uma obra, você lembre disso que eu estou te falando. É um tempo, sim, de esconderijo, mas é porque Deus está trabalhando, porque esse projeto ele precisa ser feito corretamente como Deus quer. Por isso que o Senhor tem permitido que você passe por certas coisas, por isso que o Senhor tem te escondido de certas pessoas, por isso que às vezes Deus te esconde até de coisas que poderiam até, talvez o Senhor falar isso que poderia tanto melhorar a minha vida, e o Senhor fala, mas não é tempo. Se eu te der agora, pode ser que ali na frente você acabe perdendo, porque ainda não tem estrutura para receber aquilo que eu quero dar. E aquilo que vem de Deus, gente, é bom, perfeito e agradável. As bênçãos de Deus não acrescentam dores. Amém? Eu vou fazer uma oração aqui rapidinho pela sua vida. Deus abençoe e assim que der eu já volto com um novo vídeo pra gente. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Eu quero orar pela vida dessas minhas irmãs que estão me assistindo. Pai, o Senhor sabe o tempo certo de cada coisa e o Senhor sabe, Pai, porque o Senhor me pediu para fazer esse vídeo. Pai, eu creio em nome de Jesus que tem mulheres que têm escama dos olhos delas que estão sendo arrancadas agora, Pai, através desse vídeo. Que o Senhor está chegando com bálsamo de cura, com bálsamo de amor. O Senhor ama tanto, tanto, tanto essa mulher, Pai, que o Senhor me incomodou para fazer esse vídeo para que ela entenda que ela é filha amada. Ela não é o que o diabo tem lançado na cabeça dela, Pai. Pai, hoje ela pode estar fraca, mas em nome de Jesus eu creio que esse vídeo chega com a Tua esperança, com o Teu Espírito Santo. E o Senhor derrama sobre ela hoje renovo. O Senhor derrama graça, Pai. E em nome de Jesus, todo esse processo que hoje ela está passando, amanhã será motivo de vitória, de cura para outras pessoas, Senhor. Pai, é o que eu te peço. Continua aguardando, continua nos dando força. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Se você estiver vendo de manhã, que você tenha um excelente dia. Se você estiver igual eu à tarde agora, que você tenha um excelente restinho aí. Um bom descanso. Em nome de Jesus.